Reinaldo Azevedo, Patrick Santos, Vitor La Regina e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Olá, muito boa noite. São 18 horas em São Paulo, 26 graus aqui na Avenida Paulista. Ô, Reginaldo, eu tô num outro lugar aqui onde o Travesso mandou ficar, tá bom aí o som? Tá pegando bem? É? Então tá bom. Porque agora a gente também tem imagem, não é isso? Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2015. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise para os melhores ouvintes, como sugeriu um ouvinte que a gente acrescentasse. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio. Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is. Muito bem, então vamos colocar os Pingos nos Is. Boa noite, Patrick Santos. Boa noite, Vitor La Regina. Boa noite, Reinaldo. Ô, Reginaldo. Hoje vou dedicar o programa por um parente meu. Nepotismo. Aliás, nepotismo é programa dedicado a Yuri Azevedo Pinto dos Reis. Quem é o Yuri Azevedo Pinto dos Reis, com esse nome? É o meu sobrinho mais velho. Tá fazendo hoje 29 anos. Querido Yuri, parabéns, querido. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem especial pra você, pedindo que você preste muita atenção. Não sei se você vai entender a língua, mas a homenagem é sincera. Vai, Reginaldo. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Tio Rei explica pra você, Yuri, isto é parabéns a você em búlgaro antigo, que é uma língua morta, né? Os nossos ouvintes já decoraram. Decoraram, já sabem tudo bonitinho. Por falar em petistas... Ô, Reginaldo, não é meu editorial, tá? Meu editorial é outra coisa, que também é da turma. Mas uns esquerdistas disfarçados de intelectuais, que é uma coisa que os esquerdistas fazem muito, disfarçar-se de intelectuais, né? Por que é uma diferença entre essas duas coisas? Que o intelectual, ele tem de produzir conhecimento, ele tem de produzir teoria, ele tem de fazer pesquisa, e ele não pode, Reginaldo, subordinar o seu conhecimento a teses ideológicas, a partidos, a luta pelo poder. Porque senão ele deixa de ser um intelectual. Ele deixa de ser aquele que está a serviço do pensamento e da ciência, a depender da área, e passa a estar a serviço de um projeto de poder. Todos esses intelectuais que eu vou falar, que assinam um manifesto contra o impeachment, estão a serviço de um projeto de poder. A maioria petista, há outros de algumas outras tendências, e há um até aqui que foi identificado como tucano, lá atrás, o Paulo Sérgio Pinheiro, que tucano nunca foi, não é? Mas não quer dizer que não tenha gente falando porcaria também no tucanato, tem em todo lugar. Tem em todo lugar. E eles resolveram se reunir no núcleo de estudos da violência da USP, e fizeram um manifesto, Reginaldo, falacioso, da primeira à última linha. Da primeira à última linha. Eu vou tratar aqui rapidamente disso. Né? Dizem assim, a sociedade brasileira precisa reinventar a esperança. Bom, não sei o que isso quer dizer. Alguém sabe o que quer dizer reinventar a esperança? Reinventar por quê? Porque e outra, existe... O PT fala tanto em luta de classes, o PT fala tanto em divisão da sociedade. Aliás, a Marilena Chauí, que é uma das que puxa esse manifesto, né, disse agora há pouco, satanizou agora há pouco os evangélicos, os católicos e até os bonitos. Até os bonitos? Até os bonitos. Que isso? Ela estava pensando em mim nessa hora. Sim, claro. Essa gente investe na divisão da sociedade e depois diz assim, a sociedade brasileira precisa reinventar a esperança. Quem é a sociedade brasileira? Qual é o endereço da sociedade brasileira? Quem é que fala em nome da sociedade brasileira? Onde ele está? E aí diz lá, a proposta de impeachment implica sérios riscos à constitucionalidade democrática. Uma ova. Vão estudar.
Artigos 85 e 86 da Constituição. Lei 1079. Aplicados esses princípios na deposição do Collor, em 1992. E onde estava o PT? Onde estavam esses intelectuais? Na rua pedindo a deposição do Collor. Aí vai mais adiante, não estou lendo a íntegra, não. Na verdade, procura-se um pretexto para interromper o mandato da Presidente da República sem qualquer base jurídica para tanto. Primeiro vão estudar. Não é sem qualquer base, é sem nenhuma base. O qualquer não substitui o nenhuma. Bando de ignorante. Antônio Cândido! Tá muito gagá já, que não sabe mais língua portuguesa, embora seja professor. Formado em Direito, sim, na USP, mas depois especialista em literatura. Não sabe a diferença entre nenhum e qualquer, Antônio Cândido. Não revisou o documento? Tá em condições de assinar ou alguém assinou no seu lugar? Hein, Alfredo Bozzi, que também assina? Crítico de literatura. E Alfredo Bozzi não sabe a diferença entre qualquer e nenhum. Os professores de português que me ouvem. Aí vai adiante. O instrumento do impeachment não pode ser usado para se estabelecer um pseudo-parlamentarismo. Quem disse que é pseudo-parlamentarismo? Quem? E aí diz, goste ou não, regime aprovado é presidencialista. Eu sei. Impeachment foi feito para punir governantes que efetivamente cometeram crimes. Claro! Claro! A Dilma já confessou que cometeu. Disse que foi para fazer justiça social. O Lula já disse que ela cometeu. Em nenhum momento está dizendo que o impeachment não pode ser usado quando a pessoa diz que só fez para o bem. Depois, de novo, a presidente Dilma não cometeu qualquer crime. Outra vez. O qualquer no lugar do nenhum. De professores da USP, a maioria, eu exijo que escrevam direito. O povo pode errar. Até jornalista pode errar. Os doutores da USP, alguns aqui doutores em letras, não podem. Não é? Estão sendo pagos pelo Estado para zelar pela língua portuguesa, inclusive. Aí diz assim, a democracia tem funcionado de maneira plena, prevalece total liberdade. Ainda bem, e não é por que vocês querem. O PT tentou criar censura à imprensa. Não passou. A sociedade brasileira organizada, não a sociedade no geral, sociedade brasileira organizada nos grupos que defendem a democracia, não deixaram passar a censura à imprensa. O PT queria. Aí diz assim, é isso que está em jogo na aventura. Que aventura? Que aventura? Caso vitoriosa, a aventura do impeachment, abriria um período de vale tudo, em que já não estaria assegurado o fundamento do jogo democrático. Por quê? Por que isso não foi colocado com o Collor? Seria extraordinário o retrocesso dentro do processo de consolidação da democracia, segundo eles. Aí, os parlamentares brasileiros devem abandonar essa pretensão de remover presidente eleita sem que exista nenhuma prova direta, aqui eles usaram nenhuma, né? Nenhuma prova direta frontal de crime. Ah, não tem prova frontal. Eles querem prova frontal. Se for uma prova lateral, não serve. Eles acham que falta cometida lateralmente, pode. O que vemos hoje é uma busca sôfrega de um fato ou de uma interpretação jurídica para justificar o impeachment. Esta busca incessante significa que não há nada claro. Como não se encontram, atenção, agora vem um outro erro. Como não se encontram fatos, isto está certo? Busca-se agora interpretações jurídicas bizarras. Busca-se interpretações, Antônio Cândido. Busca-se interpretações, Alfredo Bozzi. Busca-se interpretações, Marilena Chauí. Busca-se interpretações, André Singer. Busca-se interpretações, Rogério César, de Cerqueira Leite, Ecléia Bozzi, Maria Hermínia Tavares Almeida, Silvia Caiubi, Emília Viotti. Onde foi que vocês encontraram essa concordância miserável? Onde? Não foi na língua portuguesa. Essa língua portuguesa que está aqui não é esplendor, é só sepultura. Alfredo Bozzi, eu estou citando Olavo Bilac. Você lembra ainda ou está tão ocupado em fazer baixa política que já se esqueceu? Aí vai aqui dizendo que nas últimas décadas o Brasil atingiu um alto grau de visibilidade e respeito. Aí vem últimas décadas. Quando é petista,
não é últimas décadas. Quando é petista, só petista falando, aqui é pra puxar o saco dos que não são petistas. Do Paulo Sérgio Pinheiro, que já foi ministro da FHC, que fez a sua carreira pendurado no tucanato. Que coisa vergonhosa. A Marilena Chaui deu uma entrevista depois. O que ela disse? Que hoje quem desestabiliza a democracia, segundo ela, é um que é bonitinho e fala às classes médias. Tá falando do Aécio. Um que ela diz que é do Opus Dei, tá falando do Alckmin. E outro que é líder evangélico. A Marilena Chaui quer excluir da democracia os evangélicos, os católicos, as classes médias e até os bonitos. Que a Marilena Chaui quer excluir da democracia os bonitos, eu compreendo. Porque essa mulher não filosofa, ela voa de vassoura. Tá gostando, Marilena? Hein? Vem aqui defender esse ponto de vista. Eu abro o programa pra você. Vem aqui provar que o impeachment é antidemocrático. E aí diz, não se trata de barrar o processo de impeachment, mas de aprofundar a consolidação democrática. Aprofundar a consolidação, isso não faz sentido. Alfredo Bozzi, meu professor na USP, aulas que eu assistia com prazer, emburreceu. Aprofundar a consolidação, o que está consolidado não se aprofunda. Erro de paradigma, erro de lógica, erro de vocabulário. Mas não tô nervoso não, Reginaldo. Tô calmo. Mas sabe o que é? Que quando os intelectuais cagam na língua portuguesa, eu me revolto. Entende? Se poucos jornalistas podem fazer esse tipo de crítica que eu tô fazendo, eu posso e faço. Não tem nenhuma referência aí sobre o escândalo do Petrolão? Não, nada, claro, né? não existiu. Não, Não existiu nada. Que é isso? Acho que eles nem sabem o que é isso. Não existiu nada. Não, bando de vigarista. Vamos ao editorial, Reginaldo, que está mais calmo. Aliás, eu vou falar aqui de intelectuais de esquerda. Veja você. Eu tinha preparado esse texto antes desta miséria produzida por esses pseudo-intelectuais. Pseudo-intelectuais. Isso que vocês produziram é uma vigarice. É de vomitar. Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Brasília para, vamos dizer, botar ordem no PT, Reginaldo. A ordem lulista, naturalmente. Ninguém como esse senhor entende com precisão a ética do troca-troca político. Do faz pra mim que eu faço pra você. Do toma lá da cá. Lula é professor onde qualquer outro é amador. E não é de fato, e não é de hoje. Desde os tempos em que era sindicalista e negociava uma coisa com os empresários e outra com os trabalhadores, para prevalecer depois o que tinha combinado com os patrões. Ele não tem limites. Eu conversei e conheço boa parte do Grupo 14 da Fiesp, que negociava com Lula. Lá, tomando uísque. À época ele gostava de Black Label. Lá, tomando uísque com os empresários na Fiesp, ele combinava uma coisa, ia pra massa e falava outra. Estendendo a greve, causando demissões, causando infelicidades. E depois levava e finalmente chegava ao ponto que ele já tinha negociado com os patrões. Enquanto isso, muito uísque. E ele ia criando a sua carreira política. E os coitados que iam se ferrando lá em São Bernardo, sendo demitidos e perdendo emprego. Vamos continuar. Sua ética de Lula tem franjas a perder de vista. Isso lhe vale a fama de gênio político. Não, ele não é gênio. É só um homem sem princípios. A pessoa, quando tem princípio, Reginaldo, não aceita nenhuma manchinha. Nada. Nada. Ah, isso não é tão grave. É grave. É grave. É grave. Né? As pessoas, quando têm princípios, não aceitam que lhe atribuam coisas que não aconteceram.
e tem de ir até as últimas consequências para desfazer o equívoco. Ou pegar o chapéu e ir para casa. Lula se encontrou com 12 deputados graduados do PT nesta quinta. Deu a orientação. O objetivo número 1 é barrar o impeachment, pois a ordem é manter e não depor Eduardo Cunha. Ele demonstrou clara insatisfação com os 34 deputados petistas, inicialmente 32, depois outros 2 se juntaram, de um total de 62, que resolveram endossar a denúncia contra Cunha, enviada ao Conselho de Ética. Lula não quer saber dessa conversa de saída do Cunha. Ele tem um objetivo estratégico: impedir que o presidente da Câmara aceite a denúncia contra Dilma. E, em nome disso, tudo é permitido. Lula deixa pruridos morais para a oposição. Ele sabe que, ainda que Cunha se livre de um processo de cassação na Câmara, a sua situação, a de Cunha no STF, será muito difícil caso se comprove as acusações de que mantém contas na Suíça. Os petistas não precisam aparecer derrubando Cunha. Os ministros do Supremo um dia poderão fazê-lo. Então por que o Lula ia deixar o PT ir contra o Cunha? O ex-presidente certamente sabe que a tendência é que o STF mantenha a liminar que proíbe a oposição de recorrer ao plenário da Câmara para que se instale a comissão especial que vai avaliar a denúncia contra Dilma. Tudo assim depende de Cunha. Então por que brigar com o deputado? Isso, pondera o chefão petista, é para a oposição. Deixa a oposição brigar. E a oposição já começou a brigar com Cunha. Lula não lê o livro, porque ele não lê nada. Moral e Revolução, do Trotsky. Mas ele o conhece na prática. Desenvolveu aquela deformação, que é esse livro, na luta política. Tivesse recebido a lição literal, o apedeuta é quem não gosta das letras, diria como Trotsky, e agora eu vou citar Trotsky, no livro Moral e Revolução, cultural, que não existem normas morais universalmente válidas. Nenhum esquerdista acredita que exista norma moral universalmente válida. Isso, quem acredita em normas morais universalmente válidas, somos os cristãos, os liberais, os democratas, os esquerdistas não. Ou, para ser literal, e agora vou citar Trotsky entre aspas mesmo, conforme ensina o revolucionário socialista, aspas, em todas as circunstâncias importantes, os homens têm um senso muito mais imediato e profundo de seu pertencer a uma classe do que de seu pertencer à sociedade. As normas morais obrigatórias para todos adquirem, dentro da realidade, um conteúdo de classe. Então, o único prurido moral que o Trotsky reconhece é o da classe. Lula não pensa exatamente em termos de classe, porque ele nem sabe direito o que é isso. Pensa no PT. Assim, ele tem claro que as normas morais que empurram os oposicionistas para se manifestar contra Cunha, para cobrar que se afaste da presidência da Câmara, não devem valer para o PT. Para Trotsky, evocar uma norma moral abstrata era só uma das tramóias a que recorria a burguesia para garantir seus privilégios na luta de classes. Lula pensa a mesma coisa em relação ao seu partido. Não existe um Cunha bom nem um Cunha mau para Lula. Existe o Cunha que interessa e o Cunha que não interessa ao PT. Só. Para Lula é fácil evocar esse amoralismo, porque sabe que a moral dos seus adversários é outra. É um clássico do esquerdismo contar com os pruridos morais dos adversários inimigos para então não ter prurido nenhum. Lição literal do Trotsky. A nossa moral é a deles. Nós vamos fazer coisas que os deixarão sem resposta, porque eles têm limites morais e nós não temos. Vocês querem isso levado ao extremo? É o Estado Islâmico. O que o Estado Islâmico está fazendo? Mesmo primitivos como são, mesmo bárbaros como são, mesmo violentos como são, mesmo absurdos como são. O que é que eles introduziram na luta política internacional? A ausência de limite. Qualquer coisa eles podem fazer. Como os adversários não podem fazer qualquer coisa, eles levam uma vantagem. Levam uma vantagem na barbárie. Levam vantagem na barbárie. Lula, em suma, se esforça para que os petistas possam oferecer a Cunha aquilo que as oposições constrangidas já não podem fazê-lo, vendo-se inclusive compelidas, em nome do tal moralismo abstrato,
a dar declarações contra Cunha. Não ele! O chefão petista mediu a realidade e viu que tudo mais constante, com a colaboração de ministros do STF, o impeachment, para prosperar, depende de um ato inaugural. E esse ato inaugural é de Cunha, que tem de aceitar a denúncia. Sem isso, nada feito. O chefão petista, em suma, desembarcou em Brasília para lembrar que a vantagem do PT está em não ter limites. E é isso que distingue a sua moral da moral alheia. Hashtag pronto falei, esqueceram a minha hashtag hoje. Ninguém trouxe a minha hashtag aqui. O dia hoje tá o dia hoje, ó. Ô, Reginaldo, pode botar a música aí que não tem hashtag. Estão trazendo a hashtag. Não vou, agora já foi. Agora já foi. Vamos lá. Reginaldo, pra quem a gente faz esse programa? Para os ouvintes? Não é? Então você, que é um sujeito smart e tem um smartphone, entra na Play Store, na Apple Store, baixa o programa. Baixou o programa? Baixou. E aí pode mandar mensagem pra cá. Entra no nosso grupo. Digita que número, Vitor La Regina? 567000. E digitou 567000, é? Aí procura e manda mensagem de texto. Que é o nosso número. A mensagem de texto pelo teclado. E de voz? Pelo microfone. Pelo microfone. Vamos lá, o que tem aí, Reginaldo? Reinaldo, esse negócio de reunião de intelectual de esquerda parece mais aquelas conversas de boteco, quando o cara já tá alto e começa a falar coisa sem nexo, e aí acaba a conversa sem nenhuma conclusão e aí fica pra próxima rodada de cerveja. Um abraço. Exatamente. O problema é que a maioria das esquerdas costuma beber com o nosso dinheiro. Se pelo menos bebesse com o próprio, não sei se é o caso desses intelectuais, uma parte sim, que eles ganham dinheiro da USP, né? Deveriam pensar a sociedade brasileira, deveriam pensar os problemas dos vários grupos da sociedade brasileira. Em vez disso, estão empenhados num projeto de poder autoritário e que assalta o Estado brasileiro. É de vomitar no cangote dessa gente. Vai, Reginaldo. Olá, Reinaldo. Olá. Aqui é Paulo Gutenberg, de Barreiras, Bahia. Ô, Gutenberg, Tô aí. sempre ligado nos pingos nos is. Enquanto vou pra faculdade, vou ouvindo do celular. Deixo o celular ligado e vou ouvindo no carro. Ele no volume máximo e vou ouvindo. Os pingos nos is, muita informação e um programa inteligente e diferente aqui na rádio. Obrigado, querido. Obrigado. A gente se esforça. De Barreiras. pra fazer isso. Barreiras no... Bahia. Bahia. Barreiras, Bahia, Reginaldo. Bahia bacana, Bahia bacana. Tem mais aí? Estamos aqui na Praia do Francês, em Opa! Marechal Deodoro, Nossa. do ladinho de Maceió. Acabamos de assistir beleza. um pôr do sol maravilhoso. Uai. Agora estamos com uma tigela de açaí numa degustação Oba! maravilhosa e Que é ouvindo os pingos nos is. Alô, Brasil! Venham conhecer a Praia do Francês. Aqui, Carlos Roberts, um abraço. Já fez, O que é isso? já fez a propaganda. É pra deixar a gente com vontade? É, pra isso aí? deixar com invejinha. Com 35 graus em São Paulo, Ó, ele vem uma mensagem dessa? Deixa eu dizer uma coisa. É brincadeira, eu né? adoraria estar lá. A única coisa Oh? que eu não ia gostar era com açaí. Você não gosta Não gosta de açaí? Não consigo. Sabe que eu também não gosto Não também, consigo. Eu acho que tem gosto de cera parquetina. Gosto do quê? Cera parquetina é uma cera de gente velha. É, do tempo que eu era criança. Não, eu acho que ele tem uma coisa meio encerada, assim. Não sei, não é gostoso. Mas para, nada pelo amor de contra, hein? Deus. Vai falar, Nada Reinaldo, contra. fala mal da açaí. Vai chegar um monte de não. mensagem de gente que gosta de açaí. Não tô falando mal do açaí, nem tô dizendo que não é pra comer açaí. Se bem que lá na Como Praia dos açaí. Franceses deve ser mais gostoso Como também. com açaí aquela- à vontade e tal. A minha filha, uma das minhas filhas, por exemplo, gosta, come e tal, toma sorvete. Não tem um sorvete de açaí, que eles tomam muito, né? Um sorvete. deve ter. Uma coisa meio congelada. E eu não gosto, Reginaldo. Não gosto de açaí. Eu prefiro uma coisinha assim, mais uma caipirinha de limão. Na praia. Ô, Reginaldo, vamos fazer o comercial, a gente volta daqui a pouco, vai. É essa a hora da onça beber água. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego de sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. A Amanda do Centro de Controle avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago e a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. O metrô
São Paulo informa. Próxima estação, tarifa do madrugador. Todo usuário que utiliza o metrô das 4h40 às 6h15 da manhã paga a tarifa de R$ 2,92. Isso representa uma economia de 58 centavos por viagem. Válida tanto para o bilhete único comum como para o Vale Transporte. É uma bela diferença no final do mês. Sempre que ouvir este som, lembre-se, o metrô ajuda quem cedo madruga. Metrô e Governo do Estado de São Paulo. Faltou energia no hospital e médico atende a emergência com lanterna de um celular. Sem incubadora, médico improvisa manta com saco de lixo. Histórias reais como estas mostram o compromisso e o profissionalismo dos médicos brasileiros. Eles fazem de tudo com quase nada, mas não querem ser heróis. Exigem condições dignas para cuidar da vida e da saúde das pessoas. 18 de outubro, Dia do Médico. Conselhos Federal e Regional de Medicina de São Paulo. Só na Loja 100 você tem a segurança de ter sempre o preço mais baixo e a menor prestação em qualquer plano que você escolher. Compare! Refrigerador Brastemp BRM 39 Duplex Frost Free com capacidade para 352 litros. Na Loja 100, só 1.990 à vista. Ou em 10 de 199 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu refrigerador Brastemp por apenas 10 de 199 por mês sem juros no carnê ou no cartão. Loja 100, a menor prestação do Brasil em toda a linha. Compare! Se você comparar, vai comprar aqui, na Loja 100. Informação com opinião. Os pingos nos is. Muito bem, nós estamos de volta. Olha aqui, estamos de volta aí no seu rádio, né? Mas também estamos com imagem, Reginaldo. Sim. Né? A pessoa pode ver a gente agora. Né? E tá fazendo sucesso, sabia? As pessoas estão gostando. Impressionante, Reginaldo. E como é que faz, ô Vitor La Regina, para que as pessoas nos vejam também? Duas opções. Primeiro, no site da Jovem Pan, no lado direito da tela, tem o rosto do Reinaldo Azevedo. Sou eu. Sim, você clica nele e aí você vai para uma outra janela que você assiste lá o player, e agora dá para assistir em tela cheia, viu? Dá para expandir a tela, colocar na sua televisão, assistir em tela cheia os Pingos nos Is. Ou pelo aplicativo no seu celular, na opção AM, você vai baixa o aplicativo da Jovem Pan, vai na opção AM e tá lá Estúdio ao Vivo no ar, você assiste também as nossas imagens. Muito bom, então tá, vamos falar agora o grande homem da República no momento, aquele que foi transformado por Rodrigo Janot no principal homem do Petrolão. Parabéns, hein, Rodrigo Janot? Hein? Minha coluna da Folha hoje, tô te dando os parabéns pelo golpe. Esse sim, sensacional. Petrolão, escândalo do PT. Quem virou o principal homem do Petrolão? Eduardo Cunha. Não é fácil, hein, Rodrigo Janot? Mais um pouco a Marilena Chauí chama pra dar um voo na vassoura dela. Vamos lá, Patrick Santos. Reinaldo, uma reportagem do jornal Hoje, da TV Globo, revelou nesta sexta que o Ministério Público suíço enviou à Procuradoria-Geral da República documentos que comprovam a existência de contas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no país europeu. Entre os arquivos enviados para os investigadores brasileiros estão contratos com assinatura do PMDBista, cópias do passaporte e dados pessoais dele, da esposa e da filha. Os documentos teriam sido usados pelo parlamentar para conseguir registrar as contas. De acordo com a Procuradoria, Cunha era beneficiário de 4 contas no país europeu, mas 2 delas foram fechadas um mês depois que a Operação Lava Jato foi deflagrada. No início do mês, a Suíça bloqueou 2,4 milhões de dólares, ou 9,3 milhões de reais, que estavam vinculados a outras 2 contas bancárias do presidente da Câmara. Ô, Vitor da Regina, veja a próxima aí. Tá. Porque aí eu faço o comentário tá bom. no bloco. Ainda sobre Eduardo Cunha, Reinaldo, e as contas na Suíça, ontem o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal aceitou uma nova denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral contra o PMDBista. Além do deputado, serão alvos de investigação a mulher do parlamentar, a jornalista Cláudia Cruz, e sua filha, Daniele Cunha. No pedido, a PGR afirmou haver indícios suficientes para provar que as contas de Cunha no exterior são produtos de crime. Ainda segundo a Procuradoria, Cunha e sua mulher contam com uma frota de carros avaliada em quase R$1 milhão e movimentaram milhões de dólares em contas no exterior. A Procuradoria, portanto, pede o bloqueio dessas contas. Olha aqui, ô meu filho, você que falou ontem que tem uma câmera que dá para me aproximar, foi você que falou, você de barba. Como é seu nome mesmo? Bruno. Bruno, cadê a câmera pra eu falar pra ver aqui? Tá aqui? Então aproxima aqui. Aproxima. Aproxima, porra. Não tô me vendo. Me aproximar. Mais.
close. Bem bonito. Aí. Aqui, ó. Janô! Ô, Janô! Eu gostaria, Janô, que você fosse tão rápido com os outros investigados da Operação Lava Jato como você é rápido com Eduardo Cunha. Por que você não é, Janô? E a família Lula da Silva, Janô? Você não vai pedir para investigar? Agora pode afastar, porque eu vou explicar o que eu falei. Reginaldo, tem que começar a brincar com esse negócio. Você que não tá vendo, não sabe o que é, mas você que tá vendo já... Olha aqui. Eu quero que o Cunha se dane se ele cometeu crime. Sabe o meu compromisso com ele qual é? 0. Não, abaixo de 0. Se ele cometeu os crimes, que vá pra cadeia. Só que eu quero a mesma coisa para os Lula da Silva, a mesma coisa para a Dilma, a mesma coisa para os petistas. Quem tem moral seletiva é o PT. Como eu disse agora no editorial, quem está tentando fazer acordo com o Cunha é o Lula, não sou eu. Agora, eu vejo, é claro que o Cunha hoje virou o homem do impeachment. Depois da liminar dada pelo Supremo, quem é que diz sim ou não ao início da tramitação? Ao marco 0 da tramitação, não é o Cunha? Sim. É. Só que todo dia sai vazamento contra o Cunha. Todo dia. Tá na cara que a ordem é destruí-lo. Eu nem vou entrar no mérito, pode ser até justo. Agora, depende. Querem destruí-lo para impedir o impeachment? Aí não é. Aí já começa a virar coisa safada. Né, Reginaldo? Que se investigue tudo. Mas nós vamos ver daqui a pouco que existem razões, Patrick Santos, Vitor Regina, para abrir um inquérito com a família Lula da Silva. E cadê? Cadê, Reginaldo? Que a situação do Cunha está se tornando insustentável? Está. Aproxima de novo. Aproxima de novo. Você que tá vendo vai ver agora carão, né? E vê que eu tô bem ainda, aí não tem botox aqui não. Aproxima eu. Combinaram uma coisa comigo que não tá funcionando. Falaram que era pra eu falar aproxima, que aproxima. Ah, tá. Mas tem que ser mais rápido. Se não for rápido assim, então eu paro de falar. Senão eu falo aproxima e não aproxima e fica esquisito. Aqui. Eu disse aqui com todas as palavras e também no Jornal da Manhã que eu defendo o afastamento do Cunha da presidência da Câmara. Eu posso falar isso, mas eu defendo também a investigação da Dilma e o início do processo de impeachment. Aliás, o Marco Aurélio Mello outro dia até deu uma sugestão. Todo mundo renuncia. Posso continuar a pedir a Câmara próxima? Mas tem que ser mais rápido, porque senão fica esquisito. Agora pode voltar. Então tem que ser para todo mundo. Tem que ser para todo mundo. E eu não estou vendo para todo mundo. O Patrick vai tratar de uma matéria agora que vocês vão ver, nós vamos perguntar, e cadê a investigação? Que não acontece. Vamos lá, Patrick. Vamos lá, Reinaldo, o lobista Fernando Baiano, o Fernando Soares, melhor dizendo, Fernando Baiano, que fez acordo de delação premiada na Lava Jato, disse ter feito um pagamento de R$2 milhões a um amigo do ex-presidente Lula, montante que seria destinado a uma nora do petista. Baiano garantiu que o pagamento que beneficiaria a nora de Lula foi feito ao pecuarista José Carlos Bunlai, um amigão, né, do petista, e se referia a uma negociação envolvendo a OSX, empresa de construção naval de Ike Batista, hoje em recuperação judicial. Baiano contou que trabalhava para que a OSX participasse de contratos da Sete Brasil, firma formada por sócios privados, e pela Petrobras, e que administra o aluguel de sondas para o pré-sal. O lobista contou ainda que pediu ajuda a Bunlai e que adiante o próprio Lula participou de negociações com o presidente da Sete Brasil para que a OSX fosse chamada para um negócio. A negociação não avançou, mas mesmo assim Bunlai cobrou comissão de R$3 milhões. Cobrou comissão de 3 milhões e foram pagos 2 milhões apenas. Isso. Olha aqui. Apenas. Foi uma ironia. Né? Vejam só.
A acusação básica é a seguinte, né? Vazaram dados da delação premiada do Fernando Baiano, considerado operador do PMDB. O Fernando Baiano ferrou, sim, o Cunha mais um pouco do que já estava. Disse que levou entre 1 milhão e 1,5 milhão em dinheiro vivo para o escritório do Cunha. Exato. Tá? O Fernando Baiano está dizendo isso. Só que o Fernando Baiano não disse só isso. O Fernando Baiano disse: eu era lobista da USX, empresa do Ike Batista. Né? E o Ike Batista queria que a USX participasse da construção dos navios sonda, que estava a cargo da Sete Brasil, uma empresa que tem uma alta participação estatal, que inclusive está em recuperação judicial. Né? E aí, o Fernando Baiano queria que o Lula entrasse na jogada, para ajudar o USX. Quem foi que serviu de intermediário para trazer o Lula para a jogada? O Zé Carlos Bunlai, que é um amigão do Lula. Eu já vou falar dele daqui a pouco. Amigão do Lula, amigão do peito. Segundo o Fernando Baiano, ele falou com o Bunlai, o Lula passou a atuar e o preço era 3 milhões de reais destinados a uma nora do Lula. A negociação não aconteceu, quer dizer, a USX não entrou, mas mesmo assim o Bunlai cobrou o dinheiro, só que aí ficou por 2 milhões. E segundo o Fernando Baiano, ele entregou esse dinheiro ao Bunlai e o Bunlai passou esse dinheiro para a nora de Lula. Bom, se a gente acredita nas coisas que o Fernando Baiano diz contra o Cunha, por que não se acreditar nas coisas que ele diz contra o Lula? Se o Janot manda abrir inquérito por qualquer punzinho que se diga a respeito dos outros, por que ele não manda abrir um inquérito nesse caso? Por que ele não manda abrir um inquérito? Este mesmo Fernando Baiano disse que pagou dívidas do Lulinha de 2 milhões de reais. Cadê o inquérito? Por que não se abre? Atenção, Bunlai é amigo pessoal de Lula. Tá? O Bunlai tinha uma carteirinha, tá lá no meu blog, vê lá. Aliás, no meu blog tem um link para todas as coisas, digamos, obscuras em que esse cara se mete. Quando o Lula era presidente, tinha uma imagenzinha na porta do Palácio do Planalto, na portaria principal do Palácio do Planalto, dizendo que a qualquer momento, ó, a gente precisa ser ágil para quando eu falar isso, entrar no meu blog e já mostrar isso lá. Ou a gente é multimídia ou não é, né? A minha página, por exemplo, tem que estar aí. Eu vivo citando minha página, tem que estar. Aí quando eu falar, tem uma carteirinha? Mostra a carteirinha. Não é assim que funciona, Reginaldo? É, vamos fazendo ao vivo, né? Fica bom. Tem uma carteirinha, dizendo que ele tinha livre acesso ao palácio a qualquer hora. Isso que é credencial, hein? Isso que é credencial. Eu até brinquei no blog, nem a dona Marisa. Não, nem a dona Marisa. Nem a dona Marisa. Ó, eu não deixo negócio assim, minha mulher tem acesso à minha sala a qualquer hora. Não, nem eu tenho acesso à sala dela a qualquer hora. O que é isso? Inclusive, as pessoas, quando se amam, precisam se respeitar um pouco, né? Não pode ficar invadindo isso para do outro. Assim. Né, Reginaldo? Hã? E o Bunlai tinha ainda, não acharam a imagem do Bunlai? E tinha lá. Então, esse Bunlai é amigão do Lula. Aliás, o Bunlai tem uma usina de açúcar e álcool que devia alguns bilhões. Adivinha os dois bancos, Patrick Santos, que tem a maior parte da dívida? Banco do Brasil e BNDES. Pois é. Não é? Era lá da turma do Zeca do PT, né? Foi o Zeca do PT que apresentou o Bunlai. Aí apareceu uma outra coisa sobre o Bunlai também. Compraram terras do Bunlai para reforma agrária. Aí descobriram um superfaturamento nas terras de 7,5 milhões. Tem a história do Celso Daniel também. Tem a história do Celso Daniel. Teria pegado um empréstimo para pagar um cara que estaria chantageando o Lula. Né? Então é isso. A hora que conseguir a imagem da carteirinha do Bunlai, aí vocês me avisam. Vamos para o comercial, voltamos daqui a pouco. Tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Vou sair e usar o que a vida me dá. Sempre com Elo eu vou curtir. Comer com os amigos, cantar e dançar. A vida é muito linda, é só saber aproveitar. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Use tudo que a vida tem de bom. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo.
Os pingos nos is. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego de sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. A Amanda do Centro de Controle avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago e a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Só na Loja 100 você tem a segurança de ter sempre o preço mais baixo e a menor prestação em qualquer plano que você escolher. Compare! Refrigerador Brastemp BRM 39 Duplex Frost Free com capacidade para 352 litros. Na Loja 100, só 1.990 à vista. Ou em 10 de 199 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu refrigerador Brastemp por apenas 10 de 199 por mês sem juros no carnê ou no cartão. Loja 100, a menor prestação do Brasil em toda a linha. Compare! Se você comparar, vai comprar aqui, na Loja 100. Quer deixar seu final de semana mais gostoso? Promoção fim de semana Mais Vigor, Mais Sabor, com 4 combos pra você. Aproveite a promoção Mais Vigor, Mais Sabor. Você compra 2 potes de requeijão Vigor e leva uma margarina 250 gramas. Porque compra inteligente é assim, você leva toda a qualidade Vigor e ainda sai ganhando. Fim de semana Mais Vigor, Mais Sabor. Nesta sexta, sábado e domingo. Conheça todos os combos e as lojas participantes em maisvigormaissabor.com.br. Férias de verão CVC. Compre agora sua viagem para o Natal, Réveillon e Férias de Janeiro e comece a pagar só daqui a 60 dias. CVC sempre com você. Os pingos nos is. Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Della Via Pneus. 4 litros de óleo em 6 de R$ 14,99. Em todas as lojas. delavia.com.br. Muito bem, e quando você ouve George Ezra, vem ela, a menina, a boa menina de Budapeste. Júlia Simikzik, como está o trânsito? Olha, tá ruim. São mais de 150 quilômetros na cidade agora e ainda sobe na Marginal Pinheiros nos 2 sentidos, na Bandeirantes no sentido imigrantes e também no eixo leste-oeste. Segundo a CT, o trânsito já começa a melhorar no eixo norte-sul, tanto para quem segue no sentido aeroporto, quanto para quem segue no sentido Santana e também na Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna, mas ainda é o pior corredor esse horário. Os pingos nos is. Tudo bem, nós estamos de volta. Quem é que é? Patrick? Sou eu, ou Reinaldo. Você e o Levi. Vai ou fica? O Levi? É. O ministro da Fazenda. Para tudo. Parou. Espera um pouquinho. Para. Quem está vendo agora, quem está acompanhando a imagem também, e eu falo isso, gente, eu sei que quem não está acompanhando o Reinaldo fazer programa agora para quem está vendo a imagem. Não, estamos fazendo para todo mundo. Eu só estou informando e te estimulando, claro, a entrar, né? Lá. Olha aqui. Com exclusividade. Não, exclusividade não, porque está no blog, mas para o rádio. Para né? o rádio, Para o rádio, aí sim. Neste momento, se você está acompanhando pela internet, vai lá. Olha lá. Eu estou mostrando a carteirinha, a imagem que havia na portaria do Palácio do Planalto, que dava livre acesso, não dá para ler o texto ali, mas o texto está no meu blog em vermelho, depois acha, que dava livre acesso para o Bunlai no Palácio do Planalto, a qualquer hora e quando quisesse. E estamos mostrando também aí a foto do Zé Carlos Bunlai. Este é o amigão do peito de Lula, viu? Quando você estiver vendo na internet, você vai ver ele lá. Se você não viu, depois você vê lá, tá bom? É isso, tá lá no blog. Agora sim, desculpe, Vitor, vamos para Levi. Vamos falar do Levi, Reinaldo. O ministro da Fazenda pediu nesta sexta-feira uma conversa reservada com a presidente Dilma Rousseff. Um encontro da petista com os ministros Nelson Barbosa, Jacques Wagner e o próprio Levi estava previsto para ocorrer na tarde de hoje, mas nada de oficial sobre a reunião separada que foi divulgado até o momento. Levi anda bem irritado com o bombardeio que vem sofrendo do ex-presidente Lula, do PT, e com as dificuldades da equipe econômica para conduzir o ajuste fiscal. Lula voltou a defender enfaticamente a troca do ministro da Fazenda por considerar que Levi tem um discurso muito negativo e voltado para o ajuste fiscal, quando deveria estar falando de uma agenda positiva e da retomada de crescimento da economia.
Isso aumentou os rumores de que Levi poderia deixar o cargo em breve. Agora, alguns veículos, Reinaldo, disseram que Levi pode ter ido para a reunião apenas com uma carta de demissão preparada para apresentar à presidente. Que eu saiba, não. Agora vem cá. Se sou ele, mas não fico nem 5 minutos. Quem não me quer, não me merece. A pergunta é até por que até agora ele tá aí, né? Entendeu? Quem não me quer, não me merece. Isso vale na vida pessoal, na vida profissional, em qualquer lugar. Né? Que é? Fica parecendo que ele tá precisando de empreguinho. Ó, câmera pra cima. Agora, se você estiver vendo, você vai ver. Carão do Reinaldo Azevedo. Ô, Levi, tem um baita cargo lá no Bradesco, Levi. Ganhando um dinheirão, Levi. Olha, sinceramente, ele tá aí por convicção. Eu não concordo com algumas coisas do Levi, mas ele é um homem honesto. Ele é um homem decente. Ele é um profissional de reputação internacional. Não precisa desse tipo de bombardeio. É hoje a única âncora que a Dilma tem. Vai o Lula no encontro com petistas. Pode afastar, que agora eu fiquei muito grande também, não gostei. Eu vou ficar mais bonito. Vai o Lula no encontro com petistas e dá-lhe saldo, larga-lhe o cacete. Como se ele tivesse com uma agenda própria. Ele tá com uma agenda própria? Ele não é o ministro da Dilma? Ele não está executando a política da Dilma? Hã? Então tinha que sair. Chega desse negócio. É uma brincadeira isso. Eu sei que é ruim pro país, mas escuta, tem limite. Até porque, imagina os mercados, ninguém mais acredita. Outra. Não ficou claro que o Lula que tá no comando político agora? Não ficou claro? Aliás, esse negócio que ele embarcou para Brasília, podia ficar lá em Brasília, porque ultimamente... Acabou, pega o lugar da Dilma de vez. Escuta, não é ele que tá no comando político? Não foi ele que botou o Jacques Wagner na Casa Civil? Será que o Lula tem a mesma credencial do Bonlai lá no Planalto? Deve... Esse aí, acho que já tem. Isso aí em qualquer lugar, né? Então é o seguinte, se é ele que tá no comando e se ele tá bombardeando o Levi, o que o Levi vai ficar fazendo lá? Que isso, meu filho? Quem é que vai falar do Alexandrino? Sou eu, Reinaldo. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo, decidiu libertar da cadeia o ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar. Ele estava preso desde junho por decisão do juiz Sérgio Moro. Alexandrino era diretor de Relações Institucionais da empreiteira e foi apontado por delatores do Petrolão como um dos operadores de propina na Odebrecht. O executivo também ficou conhecido por ter viajado com o ex-presidente Lula para o exterior em uma missão oficial do petista para a Guiné Equatorial e para países latino-americanos. A expectativa é que Alexandrino Alencar seja liberado ainda nesta sexta-feira. Ô, Reginaldo, eu sei que existe uma turma do Pega Pra Capar que acha assim, tem que pegar, manter empreiteiro preso, degolar, matar, estripar, estripar, eu disse. Existe Estado de Direito no Brasil. Eles estão em prisão preventiva. A prisão preventiva tem que ter um limite, senão não é mais prisão preventiva. Né? A essa altura, acho que já está tudo investigado, conseguido e tal. Vai manter prisão preventiva até quando? O STF soltou. E creio que aconteça o mesmo daqui a pouco com Marcelo Odebrecht e com outros diretores que estejam presos. Né? Isso quer dizer que então agora estão livres? Não. Tem que correr o processo. E se forem condenados, voltam para cadeia. Né? Porque senão a prisão preventiva vira prisão depois de sentença já com trânsito em julgado. Não é assim que funciona o Estado de Direito para ninguém. E é bom que não funcione assim. Né? Em nenhum lugar do mundo funciona assim. A prisão preventiva tem que ter um limite. Né? Porque senão você vai prorrogando. E depois, se por acaso é absolvida. Não vou ser, não interessa. Mas o fato é que prisão preventiva é prisão preventiva. Certo, Reginaldo? O Gilmar Mendes andou dizendo coisas interessantes. Andou, Reinaldo. O ministro Gilmar Mendes do Supremo disse hoje que, pelos números do escândalo da Petrobras, o mensalão teria que ser julgado em um juizado de pequenas causas. Durante um seminário de combate e controle da corrupção no Brasil, em Cuiabá, o ministro demonstrou perplexidade com os valores que a Operação Lava Jato descobriu no esquema de corrupção instalado na estatal petrolífera entre 2004 e 2014.
Mendes citou o caso de um ex-diretor da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares, referindo ao ex-gerente da Engenharia e Diretoria de Serviços, Pedro Barusco, que fez uma delação premiada e espontaneamente devolveu a quantia que confessou ter recebido em propinas. Bom, aquilo que a gente já disse sempre, está certíssimo, Gilmar Mendes. Você imagina se um gerentezinho, porque esse era de terceiro escalão, devolveu 97 milhões de dólares. Meu Deus. Você imagina os acima dele. Se bem que este jornalista tem a desconfiança de que este dinheiro não era do Barusco. Vocês me desculpem. Eu já sou velho bastante para acreditar que o Barusco embolsou 97 milhões de dólares para si mesmo e o chefe dele 20 e poucos milhões. Isto simplesmente não faz sentido. Eu acho que esse dinheiro não é do Barusco. Eu acho que esse dinheiro é de uma organização. Não estou acusando. Eu tenho o direito de ter uma opinião a respeito. Eu acho que esse dinheiro é de uma organização. Até porque boa parte desse dinheiro estava lá parada, pronta para ser usada. Nem aplicada estava. Uma parte estava aplicada, outra parte nem aplicada estava. Quer dizer, se você tem, Patrick Santos, 97 milhões de dólares, eu sei que você tem um pouco menos. Mas se você tem 97 milhões de dólares, você vai deixar paradinho lá? Né? Porque para todos os efeitos era dele. Ele roubou, sim, mas era dele. Vai deixar parado o dinheiro? Parado deixa quando a qualquer momento uma organização criminosa precisa do dinheiro. Ô, câmera, aproxima que tem uma coisa importante para falar. Aqui, ó. Se você tá vendo agora a gente, você vai ver close no Tio Rei. Tá vendo? Close. Close, aproxima aí. Eu fico meio com cara de monge, né? Vamos para os comerciais, Reginaldo. Tio Rei, mete pau nessa cambada. Os pingos nos is. Rodrigo Lombardi, qual é a cerveja que você tá tomando? A Proibida, claro. Eu experimentei a Proibida e peguei na hora. Porque ela é gostosa demais, ela é leve, de alta qualidade. Tanto que ganhou estrela de ouro do Bom Sabor em Bruxelas. Por isso a Proibida é a minha cerveja. Eu até compro no supermercado para não faltar em casa. Olha, vale a pena experimentar a Proibida, porque ela é gostosa demais. Aprecie com moderação. O metrô de São Paulo informa. Próxima estação, acessibilidade. Sabia que o metrô é um dos meios de transporte que mais se preocupam com idosos e pessoas com deficiência? Tanto que acabou de ganhar um prêmio da União Internacional de Transportes Públicos pelo projeto Ações de Relacionamento Inclusivas. Na prática, significa dizer que todas as estações do metrô são acessíveis, com elevadores, escadas e rampas adaptadas, piso tátil e possuem funcionários preparados para conduzir cadeirantes e acompanhar pessoas com deficiência visual. Sempre que ouvir este som, lembre-se, o metrô está trabalhando para oferecer mais mobilidade, segurança e autonomia a todos os usuários. Metrô e Governo do Estado de São Paulo. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego de sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. A Amanda do Centro de Controle avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago e a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Muito bem, nós estamos de volta. Caio Blinder está do outro lado da linha. Como eu costumo dizer, do outro lado do Atlântico. Caio Blinder. E nós temos uma coisa importante aqui, grave. E não vamos ouvir o Caio Blinder. Quem que é? Patrick. Patrick, vá. Reinaldo Caio, palestinos incendiaram na madrugada desta sexta o túmulo do patriarca bíblico José, na Cisjordânia, local tido como sagrado para os judeus.
Partes do templo foram danificadas, mas a sepultura de José em si manteve-se intacta. O local já havia sido saqueado e depredado por palestinos em 2000, no início da segunda intifada. Também na Cisjordânia, nesta sexta, um palestino, vestindo um colete de imprensa, esfaqueou um soldado israelense. Desde o início do mês, ao menos 8 israelenses morreram e dezenas ficaram feridos em ataques de palestinos com facas, pedras e armas de fogo. O incêndio e a agressão ocorreram em um dia de fúria convocado pelo movimento radical islâmico. Eu já vou Hamas. falar, mas, Reginaldo, se der tempo, acha a música José, do Caetano Veloso, que diz: estou no fundo do poço, meu grito lixa o céu seco. Lindo. José, não sei se vocês sabem, foi colocado num poço pelos seus irmãos, né? E acabou ficando lá, depois acabou ficando no Egito e deu uma sequência de livros, um livro maravilhoso, às vezes em um volume, às vezes mais, do Thomas Mann, chamado José e Seus Irmãos, Reginaldo, que é um belíssimo livro, José e Seus Irmãos, e tem a música José, do Caetano Veloso, uma das grandes figuras bíblicas do judaísmo. Ô, Caio Blinder, as coisas estão assumindo uma proporção grave, a gente vê que esses ataques não são coisas de um grupo terrorista organizado ali, o homem-bomba e tal, mas, ao mesmo tempo, espontâneo também não é. Isso pode crescer, Caio? Como é que fica? Boa noite. Boa noite. Ficando com o José, estamos no fundo do poço, né? Isso. Mas, não, claro que pode crescer. O drama, nesse momento, é o seguinte, é o jogo duplo praticado pelo Mahmoud Abbas, o líder palestino. Ele incita a massa, não só ele, mas toda a mídia palestina. Tudo isso essa internet que é literalmente, desculpa o trocadilho, uma faca de dois gumes. A gente gosta das coisas boas, mas ela incita a gente a esfaquear, contando mentiras absurdas, que os judeus querem destruir a mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro templo mais importante para os muçulmanos, e depois dá isso aqui. Quando você não está atacando Israel, você está atacando judeus, porque você está atacando o túmulo de José, o do patriarca José. Isso. Então, ao mesmo tempo que ele faz o Abbas é tão perigoso que ele precisa também que suas forças de segurança controlem a turba, porque a turba, no fim, também vai acabar com o Mahmoud Abbas. Esse que é o perigo nesse momento. Então, nesse momento, ainda está indefinido o que pode crescer. Hoje foi tão pavoroso o que eles fizeram na tumba de José que até o Abbas teve que condenar o vandalismo antissemita. Isso é antissemitismo, claro, você atacou o judaísmo. Então, sim, pode crescer e, por enquanto, não tem sinais de arrefecimento. Tende a se tornar uma intifada, como a gente já conversou, esse é o risco dias atrás. Infelizmente. Obrigado, Caio Blinder. Até segunda, amigão. Obrigado. Tchau. Tem aí, José? Pouquinho? Põe. Estou no fundo do poço, meu grito lixa o céu seco. O tempo espicha, mas ouço o eco. Qual será o Egito que responde no futuro? O poço é escuro, mas o Egito resplandece no meu ouvido, e o sinal que vejo é esse, de um fado certo. Enquanto espero, só comigo e mal comigo, no umbigo do deserto. Maravilhosa a música de Caetano. José o Caetano, ele fica, às vezes ele fica me atacando, não ligo. Caetano pensando política é um idiota. Fazendo letras é maravilhoso. Não vai parar de gostar. Não vou gostar. Acabou, Reginaldo. Acabou. 18 horas, 58 minutos, 27 segundos. Termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Agora nós, infelizmente, somos obrigados a transmitir aquela porcaria da Voz do Brasil. Mas na Sky, na Claro TV, na Oi TV, nos aplicativos, nos smartphones, tá tudo lá. 8 da noite, tem Os Pingos na Jovem Pan AM e na FM. E às 3 da manhã, na AM e na Pan News. Sexta-feira, usa camisinha, usa borrachuda, viu, meu filho? Porque Deus não vai se meter lá com o seu pirulito, com a sua pererequinha, não. Deus tem mais o que fazer. Tem que cuidar dos deserdados da terra, não vai ficar se metendo ali. Se você não se proteger, aí o bichinho vai lá e faz estrago. Tá certo, Reginaldo? É isso aí. Até segunda. O que você preparou aí, Reginaldo? Maluco Beleza, Reginaldo? Raul, toca Raul! Maluco Beleza. Eu adoro essa música. Com Paulo Coelho, sabia? Paulo Coelho deveria ter continuado a fazer letra. O problema foi fazer livro.
Tchau, boa noite. Boa noite. Abraço, até segunda. Muito obrigada e boa noite. E fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total da loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Aí eu não vou, né? Ficar com certeza maluco, beleza. Ah, o Raul era legal. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.